Olá, boa noite a todos. Começamos juntos mais uma semana com muita informação aqui do nosso estado e o destaque desta segunda-feira não poderia ser outro. Sobe para 14 o número de mortes provocadas pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. E as equipes de resgate ainda procuram por uma pessoa desaparecida em Caraá, no litoral norte, município devastado pelos temporais. Neste exato momento, o governador Eduardo Leite lidera uma reunião com o secretariado para tratar da reconstrução dessa cidade. Vamos ao vivo conversar com a repórter Bruna Osterman para saber se já há alguma novidade, algum anúncio importante para os gaúchos. Bruna, boa noite. Oi, Chamali, boa noite para ti, para quem nos acompanha. A novidade é que Eduardo Leite vai viajar amanhã para Brasília para tentar uma mobilização aí com o governo federal, conseguir algum tipo de apoio e até mesmo recurso para ajudar essas cidades que foram afetadas. Um gabinete de crise foi instalado no governo estadual. Essa reunião que está acontecendo é a portas fechadas, a imprensa não pode entrar, mas a gente acaba tendo informações daqui e dali com algumas pessoas que estão participando. A expectativa é que ela dure até aí por volta das 8 horas da noite. O que está sendo debatido lá? É como oferecer para as pessoas afetadas serviços básicos, garantir serviços básicos, como postos de saúde, pontes que eventualmente foram danificadas, moradias, escolas. A informação, então, é essa, de que Eduardo Leite vai amanhã à tarde para Brasília pedir a liberação de recursos desse ciclone que varreu Porto Alegre, teve um impacto muito forte na região metropolitana, especialmente Vale dos Sinos e principalmente o litoral norte. A Defesa Civil estima que 2.100.000 pessoas foram afetadas de alguma forma. Como você disse, 14 mortes, destas 4 aconteceram em Caraá. Ainda há as buscas por um desaparecido, como você bem disse, e temos aí 4.329 desalojados e 3.221 desabrigados. Chamali. Tá certo, Bruna. Daqui a pouco a gente atualiza os números com a Bruna Osterman ao vivo durante a segunda edição. Vamos falar agora de um município que foi devastado. Caraá é o município com o maior número de óbitos. E esta segunda-feira foi de reconstrução na cidade de apenas 8.000 habitantes. Com a trégua na chuva, um cenário desolador se revelou no município. A Luciane Coman mostra os detalhes para a gente. Acompanhe. Até o cemitério aqui em Caraá ficou destruído. A situação daquele carro resume bem a força do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última quinta-feira. Ele estava estacionado a cerca de 200 metros daqui, foi arrastado pela enxurrada e acabou no alto de um túmulo. O Rio dos Sinos, que passa pela cidade, transbordou e devastou toda a região baixa dessa cidade de 8.000 habitantes. A gente foi até a casa da Daiane. A casa dela segue tomada pela lama. Ela perdeu absolutamente tudo. Restou apenas um móvel, uma mesa, que salvou a vida da filha dela de apenas 9 anos. A minha de 9 anos eu botei em cima da mesa. Da minha filha em cima da mesa. E assim ela ficou? Ela ficou até chegar os vizinhos e ajudar a socorrer ela. Muita correnteza também. Muito. Aí quando a gente saiu na rua, a gente viu como é que estava mesmo a situação. Não tinha. Foi muito triste. 4 pessoas morreram aqui em Caraá em função desta tragédia. As buscas ao último desaparecido seguiram durante toda a segunda-feira. Além disso, a comunidade está engajada num verdadeiro mutirão de limpeza, inclusive num dos postos de saúde aqui da cidade, que também foi destruído. A gente entrou e parecia uma zona de guerra. Então, temos que contribuir para tentar recuperar alguma coisa do que a gente perdeu, porque realmente foi muita perda aqui. Quando a senhora entrou aqui e viu que estava tudo perdido? Muito triste. Realmente todo aqui bem, começamos a chorar. Porque é muita tristeza ver tanto esforço, tanto sacrifício, tanto dinheiro, tanta história também perdida aqui. Mas a gente vai lutar para recuperar tudo. Esse é o espírito aguerrido, o espírito de luta e, acima de tudo, de solidariedade. O choro da Daiane, que salvou a filha por conta de uma mesa dentro de casa, também é o nosso choro.
eu me sensibilizo muito, porque já morei nesse município, minha família tem ainda o sítio lá. Agradeço que meus pais não estavam lá durante esse vendaval, esse temporal, esse ciclone. Falei cedo com o prefeito Magdiel Silva, me assegurou que aquela localidade as pessoas estão mais resguardadas, mas ainda choram 4 mortes e um desaparecido ainda sendo procurado pelas equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Então, toda a nossa solidariedade, a minha amada Caraá, é um sentimento que nos divide. A gente precisa ter fibra para seguir em frente e desejar aí todo o trabalho para a Defesa Civil, para todos os gestores do Estado de reconstrução nesse momento e de aprendizado com tudo isso que aconteceu. Nós ainda estamos muito impressionados com tamanha tristeza, tamanha destruição para familiares e amigos de 14 pessoas que não sobreviveram à maior tragédia climática da história gaúcha. Esse ciclone jamais será esquecido. Foi com as lições de Agnes Schmeling que os alunos do Instituto Federal de Osório homenagearam nesta segunda-feira a professora de música que lecionou aqui por 10 anos. Agnes significa vida, cor, música, significa som, significa alegria, significa família, mãe. A educadora fazia parte de diversos projetos ligados à música no município e também coordenava o Núcleo de Arte e Cultura do campus de Osório. O Instituto Federal decretou luta oficial de 3 dias. O projeto de teatro daqui para frente vai ser muito de conseguir passar essas coisas que ela sempre ensinou pra gente, de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa boa. Agnes Schmeling, de 57 anos, morreu soterrada junto com o marido e a mãe, de 92 anos, que também se chamava Agnes, na última sexta-feira, em Maquiné, onde morava. A cachorra da família, Laila, foi resgatada com vida pelos bombeiros, 48 horas depois, presa nos escombros. Além da família de Agnes de Maquiné, um bebê de 4 meses morreu em São Sebastião do Caí. Engasgada, a criança chegou a ser resgatada de uma área alagada, mas não chegou a tempo a um hospital. Em Bom Princípio, morreu um idoso de 72 anos. Em Novo Hamburgo, um de 60. 2 homens de 23 e 27 anos perderam a vida em São Leopoldo. Em Esteio, a vítima foi uma mulher de 55 anos. Em Gravataí, um homem de 29 anos se afogou depois de cair do telhado em uma área alagada. Caraá foi o município com o maior número de óbitos. 4 mortes, 3 vítimas da mesma família. A Defesa Civil do Estado confirmou na tarde desta segunda-feira que o ciclone foi a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Não só pelo número de mortos, mas também pela extensa área de destruição causada pelo fenômeno. O sentimento é de muita tristeza e incredulidade na Prefeitura de Esteio, onde trabalhava Adriana Maciel, que morreu afogada sexta durante a enxurrada. E ela sempre cuidou muito de nós aqui. A gente estava doente, ela sempre arrumava um remédio ou falava assim, não, pode ir para casa, fica tranquila, a gente segura aqui. E olhar ali para a cadeira vazia é bem complicado, sabe? Essa amiga, que tem uma casa de amparo para bichos, lembra de Adriana como grande defensora da causa animal. Ajudando os animais da rua dela, cuidando dos animais como fosse um filho. A Adri era uma pessoa muito especial. Muitas histórias, né, que ficaram pelo caminho e a gente tem o compromisso de resgatar isso. Olha, um outro efeito do ciclone foi sobre as rodovias gaúchas. 11 trechos seguem com bloqueios de forma total ou parcial. Vamos aqui para a tela para a gente acompanhar cada detalhe. Em Dois Irmãos, a interdição é parcial e ocorre no quilômetro 219. Já em Montenegro, faixa da direita, o quilômetro 418 segue interditada. Nova Petrópolis, BR-116, o bloqueio é total no trecho do quilômetro 181. Em Venâncio Aires, também bloqueio total do quilômetro 47. Na ERS 494, em Três Cachoeiras, a ponte caiu. Ainda não há autorização para passagem dos motoristas. Mesma situação para Santo Antônio da Patrulha, no acesso 9060, na altura do quilômetro 7.
também na mesma cidade, quilômetro 03, tem interdição total. Em Gravataí, ERS 020, o bloqueio é parcial porque o asfalto cedeu. Em Vale Real, trânsito em meia pista no quilômetro 16. Em Alto Feliz, houve rachaduras na pista na altura do quilômetro 9,2. E em Morro Reuter, o trânsito também é de meia pista. Seguimos com outras notícias aqui do nosso estado. A gente fala agora de uma triste realidade, uma outra triste realidade. A violência contra os idosos. O número de agressões dobrou este ano em relação a 2022. Durante um ano, Dona Sônia viveu com a neta uma rotina de ofensas, agressões e até cárcere no próprio quarto. Aos 65 anos, ela só procurou a polícia após ficar 3 dias sem poder entrar na própria casa. Traumatizada, ela vive sozinha e sem porta no dormitório. Nunca imaginava isso aí que ia acontecer. Eu imaginava assim uma neta maravilhosa, tudo. Mas agora, me desculpe, essa aí não é neta para mim, isso aí é um monstro. De janeiro a maio, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou aumento em quase todos os tipos de violência contra idosos. A física, a psicológica, que traz sofrimento emocional, o abandono, a negligência e o abuso financeiro, caracterizado pela exploração do dinheiro ou bens da pessoa. Em março, na cidade gaúcha de Gravataí, esta idosa de 82 anos foi resgatada vivendo em meio ao lixo, sem água encanada ou esgoto. O filho, que morava em uma casa no mesmo terreno, chegou a ser preso, mas foi liberado. Instituições de amparo também são alvo de denúncias. Também em março, um idoso que estava internado nesta clínica de Porto Alegre morreu por infecção generalizada. Depois que médicos constataram infestação de larvas na boca do paciente, a proprietária do asilo foi indiciada por homicídio culposo. A violência contra o idoso está começando cada vez mais cedo e preocupa a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Antes, a maioria das vítimas estava na faixa dos 75 a 80 anos. Nos últimos 2 anos, pessoas a partir de 60 anos passaram a sofrer com maus tratos e abandono. Um dos motivos pode ser a pandemia, que acabou colocando tanto a pessoa idosa quanto seus familiares em situações de maiores vulnerabilidades, tanto uma insegurança alimentar, uma insegurança financeira, o estresse, o medo, os adoecimentos. Então a gente acredita que esse maior convívio das pessoas no mesmo espaço possa ter causado esse aumento da violência, que agora começa também já a partir dos 60 anos, numa porcentagem que já nos preocupa bastante. 4 pessoas foram presas em uma operação na manhã de hoje em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Imagens de câmeras de segurança mostram 2 desses criminosos em uma loja de móveis no dia 2 de junho, com um cartão de uma vítima sequestrada. Foram gastos R$4 mil em fogão, cama, geladeira e outros eletrodomésticos. A investigação durou 3 meses e identificou o grupo criminoso que praticava sequestro relâmpago no município. As vítimas eram aliciadas por meio de aplicativos de relacionamento, atraídas até a cidade e levadas para um cativeiro onde ficavam amarradas e eram agredidas por mais de 20 horas. Foram apreendidos 3 automóveis, celulares, cartões bancários e uma arma de fogo. E vai ser julgado amanhã em Vacaria o homem de 32 anos denunciado pelo Ministério Público por matar um morador em situação de rua a chutes, pisões e socos por puro exibicionismo, segundo a denúncia. O caso aconteceu em fevereiro do ano passado, por volta das 5 horas da manhã, no centro de Vacaria. O réu está preso e responde por homicídio triplamente qualificado. A vítima era André Roberto Girardi de Lima e tinha 48 anos. Nós voltamos daqui a pouco com a previsão do tempo para os próximos dias. Bruna Osterman. Chemali, volta a chover no estado e tem alerta de enchente aqui para a região metropolitana. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes.
E a gente te mostra o esforço dos gaúchos para ajudar quem perdeu tudo com a passagem do ciclone aqui pelo nosso estado. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Você acompanha agora imagens do alto do Morro Santa Teresa, zona sul aqui de Porto Alegre. Tempo seco, faz 13 graus nesse momento. A segunda imagem da área central aqui da capital dos gaúchos. E agora nós voltamos a falar com a Bruna para atualizar a previsão do tempo. Será que São Pedro vai dar uma ajudinha para os gaúchos já tão castigados com a passagem desse ciclone, hein, Bruna? Infelizmente não, Chemali, infelizmente não. Isso porque até a chuva deu uma parada, abriu um sol hoje, né? Mas com muito frio, que também não ajuda quem está desabrigado, é improvisado nos abrigos. Mas a gente conversou com a Estael Cias, meteorologista, que deu um panorama tanto do dia de hoje de muito frio quanto dos próximos. Vamos ver o que ela disse. O ciclone se afastou para alto mar e impulsionou a chegada de uma massa de ar polar que derrubou a temperatura no estado, com marcas abaixo de zero em ao menos 18 cidades que possuem estação meteorológica. A geada foi ampla e o amanhecer desta segunda-feira foi o mais gelado do ano até agora, com 6 graus abaixo de zero em São José dos Ausentes. Ainda tem uma situação de alerta em relação ao nível do Rio dos Sinos. A parte do meio para o final da bacia ainda terá elevação com cheia, especialmente entre os municípios de Sapucaia, Esteio e Canoas. Nos próximos dias o frio perde força e a instabilidade retorna. Nesta terça-feira concentrada no sul e no oeste, na quarta e na quinta a chuva se espalha, mas com volumes que não devem ser muito altos. Chemali, foi muito frio na Serra, a gente viu aí São José dos Ausentes. Caxias também registrou uma manhã extremamente gelada, fez 3 graus e foram registradas aí geadas nos campos da cidade. Além disso, também fez muito frio em Santa Maria, com mínima de 4 graus, e por lá o destaque foi a neblina, a visibilidade ficou em apenas 5 metros. Agora, voltando a pensar no tempo como algo mais amplo. A gente não vai ter uma chuva que vá causar novamente um temporal tão sério quanto que a gente viu nos últimos dias, mas a chuva deve retornar sim, e aí prejudica esse trabalho de manutenção das casas, dos locais das famílias, né, Chemali? A gente tem aí, no entanto, muita gente mobilizada para ajudar. Vamos conferir na reportagem. Não há idade para ajudar o próximo. Aos 90 anos, Dona Noeci não hesitou em sair do conforto de casa para abraçar esse mutirão de solidariedade. A gente nunca espera o que vai acontecer hoje, entendeu? Então tu tem que estar preparado para ser útil no momento que a pessoa precisa. Mais de 100 mil peças de roupas foram entregues nesta central de doações em Gravataí. Mas para levar esses donativos a quem mais precisa, o caminho é longo. O apresentador Glauco Paza mostrou no SBT Rio Grande o trabalho de formiguinha de servidores e voluntários que fazem a triagem do material recebido e organizam por tamanhos. Além de agasalhos, a central está recebendo outros itens, como alimentos e materiais de limpeza e de higiene. Nós precisamos ainda roupas de criança, a doação então de roupas de criança, calçados, precisamos de alimentos variados. Nós montamos as cestas básicas ou mesmo as cestas básicas já completas, com 12, 15 quilos. Precisamos de cobertores, precisamos de colchões, material de limpeza, material de higiene pessoal, papel higiênico, pasta de dente, creme de dente, sabonete. Precisamos disso, que nós montamos os kits e entregamos diretamente para as pessoas que estão atingidas, que estão ou desalojadas ou desabrigadas. Em Gravataí, quase 8 mil pessoas foram impactadas pela passagem do ciclone. Mais de 500 estão desalojadas. Quem quiser ajudar pode fazer também contribuições financeiras via Pix para o Fundo de Assistência Social, fazendo Pix, doando itens ou colocando a mão na massa. O importante é fazer a diferença. O meu pai, quando eu era pobre, eu me tapei com um saco de estopa. E hoje eu estou aqui, eu me sinto milionária. Eu me sinto uma mulher milionária de reconhecimento sobre a vida, sobre o que é a gente não desanimar, porque tu perdeu isso, amanhã tu ganha melhor. Ô, Dona Noeci, que baita exemplo que aquece os nossos corações, e por isso mesmo é hora de estender a mão ao próximo. A gente falou sobre Gravataí, mas a Defesa Civil, né, Bruna, do nosso estado, tem vários pontos de coleta para arrecadar essas doações e as distribuições. Dá o serviço para a gente, Bruna.
Exatamente, Chemali. Os mesmos postos de coleta da campanha do agasalho também estão recebendo doações para as pessoas afetadas pelos temporais. Alguns deles são as sedes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e nas prefeituras, nos municípios, o Palácio Piratini, o Palácio do Governo, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, supermercados da rede Zafari e Bourbon, unidades do Sesc e da Cruz Azul, reforçando os itens mais necessários. Alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, entre eles papel higiênico, escova de dente, um muito importante para as mulheres, absorvente, também água mineral, roupa de cama, toalha, tudo isso é essencial para essas pessoas que muitas perderam tudo e a gente não pode deixar que elas percam também a dignidade, Chemali. Sem dúvida, Bruna. Obrigado pelas informações. A vocês que acompanharam a segunda edição desse início de semana, obrigado pela companhia. SBT Brasil na sequência, amanhã às 7h30 da noite a gente está de volta. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.